A todos, graça e paz. Muitas pessoas nos dias de hoje se alegram por receberem de Deus uma bênção com relação à saúde ou com relação ao seu viver diário. Deus fez uma bênção maravilhosa quando nos salvou do tormento eterno. Ele enviou o seu Filho para ser sacrificado como expiação pelo nosso pecado. Hoje, vamos falar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela nova vida que o Senhor nos deu através de Jesus, pois foi o sacrifício vicário de Jesus Cristo que nos justificou para uma nova vida. É em nome de Jesus que oramos a Ti. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Este versículo pode ser dividido em 8 trechos. Vamos analisar cada um deles. O primeiro trecho, levando Ele mesmo. A referência a Ele é com relação à pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo fez expiação, oferecendo-se a si mesmo como sacrifício para tirar o pecado do pecador. Jesus não ofereceu um cordeiro para ser sacrificado, assim como faziam os judeus de acordo com a sua tradição religiosa. Jesus ofereceu como sacrifício expiatório o seu próprio corpo. O segundo trecho, em seu corpo. Em seu corpo significa que o próprio Senhor Jesus recebeu de forma direta o sofrimento por causa do nosso pecado, como se ele tivesse pecado, algo que ele não tinha. Jesus foi tratado como se fosse um bandido e recebeu a pena de morte pelo seu crime, que era a crucificação. Na crucificação, ele sentiu dores físicas muito fortes, dores dignas de quem é culpado por um crime este que ele não cometeu. Os sofrimentos de Cristo foram em todos os aspectos, tanto físicos como mentais, tudo isto por causa de nossos pecados. O terceiro trecho, os nossos pecados. Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados a ponto de ser semelhante a um de nós, pois em Jesus Cristo nunca foi achado pecado. Ele suportou em si mesmo as aflições que deveria ter sido aplicada a cada um de nós. Veja o que está escrito em Isaías 53:12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Jesus, o justo, foi tratado como se fosse um pecador, para que nós pudéssemos ser tratados como se fôssemos justos, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus se cumpriu na cruz, onde Jesus foi morto. O quarto trecho, sobre o madeiro. O madeiro, ou a cruz, não tem nenhum poder divino ou espiritual para nos livrar de nosso pecado. A cruz foi o objeto de causa-mortes de Jesus, o lugar onde Jesus sofreu por causa de nossos pecados, o lugar onde Jesus morreu para nos dar vida. Não podemos transferir para a cruz a glória da salvação, pois a glória da salvação é atribuída a Jesus Cristo, pois foi através de Cristo que morremos para o pecado. O quinto trecho, para que mortos para os pecados. Pelo fato de Jesus ter sido morto como sacrifício expiatório, a nós é atribuída a morte de Cristo, a ponto de sermos mortos para o pecado e vivos para Deus. Estar morto para o pecado significam duas coisas. A primeira
é que a pessoa já nasceu de novo e irá viver eternamente junto de Deus. A segunda é que a pessoa, enquanto está neste mundo, ela será santificada por Deus através do Espírito Santo. Neste processo de santificação, a pessoa irá passar por tentações, mas não será mais influenciada pelas tentações a ponto de cair em pecado, pois o Espírito Santo que habita na pessoa irá usar as palavras de Deus para livrá-la deste mal. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 6, do versículo 2 ao 7. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Estar morto para o pecado é uma atribuição dada ao pecador pelo Espírito Santo por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. O sexto trecho. Pudéssemos viver para a justiça. Apesar de estarmos mortos espiritualmente e comportalmente para o pecado, nós estamos vivos espiritualmente e comportalmente para Deus, pois a justiça de Deus nos dá a salvação. Essa justiça foi paga com a morte de Jesus, como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. O sétimo trecho. E pelas suas feridas. As feridas de Jesus Cristo são as marcas das dores que ele sofreu durante o cumprimento da pena de morte dele. Ele foi chicoteado, cuspido, xingado, espancado, esbofeteado, socado e crucificado. Tudo por causa do nosso pecado. Todo este sofrimento vivido por Jesus causou em seu corpo muitas marcas e feridas, a ponto de levá-lo à morte. Morte esta que deveria ter sido dada a cada um de nós, mas nós não temos nenhuma qualidade para receber a salvação, mesmo que o nosso corpo passasse pelo mesmo sofrimento que Cristo passou. Nunca sararíamos desta doença chamada pecado. O último trecho, fostes sarados. De fato, a palavra sarado ou curado se aplica bem nessa situação. É comum vermos na Bíblia o pecado sendo considerado como uma doença. Portanto, a graça salvadora de Deus em Jesus Cristo é a cura para o homem. Para concluirmos, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pois Jesus entregou-se a si mesmo em morte de cruz para que pudéssemos ter vida. Esta nova vida é a justiça de Deus sobre todos os salvos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos te pedir que o Senhor console o coração de teus filhos que estejam passando por algum sofrimento. É em nome de Jesus que oramos a ti. Amém.